Saudações a todos, sou Vitor Chaves. Hoje vou resolver um exercício da cadeira de cálculo de representação de dados experimentais, cujo esse exercício, a questão diz o seguinte: no laboratório de curso de quimiometria, José e João analisaram dados obtidos por um pesquisador para variar o grau de substituição de uma resina clorometilada. O seu objetivo era maximizar a resposta. Para o efeito, tiveram que usar 3 fatores, que é temperatura, tempo e catalisador. Então, a primeira pergunta, ou a linha A diz primeiro, determinar a matriz experimental. A linha B, a média global. A linha C, a variância e variância global. A linha D, erro experimental. A linha E, os efeitos dos fatores. A linha F, determinar o modelo matemático. A linha G, o teste de hipótese A, 95% de confiança. A linha H, interpretar os dados. Bem, a linha A pede para calcular ou para fazer a matriz experimental. Então temos aqui o nosso quadro, né? E tendo aqui o nosso quadro, vamos preencher essas tabelas. Por exemplo, aqui vamos colocar menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Vou fazer isto, colocar menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos e mais. E aqui, no tempo, vamos fazer menos, menos. Aqui vamos fazer mais, mais, menos, menos. Aliás, aqui tem que ser menos. Aqui também menos, mais, mais. E aqui no catalisador vamos colocar menos, 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 menos. Mais, 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 mais. De seguida, aqui essas são interações de tempo e temperatura. Vamos ter essa interação. Tempo, catalisador. Vamos ter essa interação. Tempo, catalisador, vamos ter essa interação. Depois, por fim, vamos ter tempo, temperatura, catalisador, vamos ter essa interação. Daí é só fazermos o seguinte, por exemplo, tempo, né, para esta interação aqui. Tempo, menos, tempo, temperatura. Vamos fazer menos, menos. Vamos ter aqui o nosso mais. Assim sucessivamente para preencher o das tabelas. Por exemplo, no tempo, catalisador, vamos ter o que? Menos, menos. Vamos ter o que? Mais, né? No tempo, temperatura catalisador, vamos ter o que? Menos, menos. Também vamos ter o que? O nosso mais. De seguida, também vamos fazer o tempo, temperatura. Ou por outra, vamos fazer tempo, este aqui e este, né? Vamos fazer tempo, temperatura, menos, mais, que vai ser o nosso menos. Vou preencher esse todo o quadro. Depois vamos passar para a fase seguinte, né? Por exemplo, aqui eu já coloquei o valor da média, né? Então, para calcular esse valor da média, é só fazer este valor 0,52 mais 0,54 dividir por 2, vamos ter este valor. Sucessivamente, depois de fazer isto tudo aqui, vamos ter um valor global aqui, ou um valor total desta aqui, desta média, que vai nos ser 4,31. Certo, aqui está a nossa interação, aqui estão os nossos valores positivo tanto como negativo
de cada fator, que temos o seu total da média aqui, que é 4,31. Certo, agora eu vou fazer a linha B, que pede para calcular a média, né? média global. Então, para calcular a média global, né? Vamos fazer a média vai ser igual a somatório, né? Somatório de cada valor de cada experimento, que são os experimentos 1, 2 até 8. O que vamos fazer? Vamos fazer y1 mais y2 mais y3, assim sucessivamente até y8. Depois de fazer isto tudo aqui, vai nos dar este valor aqui, que é a média total. Logo, vamos dizer que média global vai ser igual a média total, que é o nosso 4,1,31 sobre o número do experimento, que é o 8. Então, se formos a fazer um cálculo disto, isto vai nos levar a dizer que a média global é igual a 0,53. Essa é a nossa média global. Esta aqui. Média global. Agora vamos calcular aqui a nossa variância. Então, para calcularmos a variância, o que vamos fazer? Vamos colocar aqui, por exemplo, variância quadrado. O que vamos fazer? Vamos levar, né, este valor, que é de 0,52 menos este valor, que é de 0,53, né, ao quadrado, mais este aqui, 0,54 menos este aqui, menos este aqui, 0, o valor da média, né? Menos 0,53 também ao quadrado, isso tudo sobre 1. Então, neste caso aqui, ou no experimento 1, isso vai ser igual a variância vai ser igual a 0,002. Então, este valor aqui é o valor que vamos preencher aqui nessa nossa variância, que é 0,002. Assim, este cálculo aqui funciona para esses todos os pontos, né? Esses de 2, 3, 4, 5 até o experimento 8. Depois vai se preencher também neste ponto. De seguida, para calcular esta variância aqui, a variância aqui, vamos fazer este vezes este. Continuando com o nosso serviço, vamos calculando a pergunta de variância global. Para calcular a variância global, vamos fazer ainda a linha C, né? Variância global. Então, para calcular a variância global, vamos usar esta fórmula, que é variância global é igual a somatório desta aqui, a somatório vezes variância
fazer número de experimento. Variância global vai ser igual a somatório desta coluna aqui, que nos deu aqui o 0,015, né? 0,0015 sobre dividido por número, né? Esse número de vezes que o experimento foi repetido, que é de 8. E variância global vai ser igual a 0,0000187. Agora eu vou calcular também, de seguida eu vou calcular a linha D, o erro experimental. Então, a fórmula para calcular o erro experimental é erro experimental vai ser igual a raiz quadrada de variância global, erro experimental. Então, erro experimental vai ser igual a raiz quadrada de 0, que é este valor aqui, 0,00187. Isso que vai nos igualar, isso é igual a 0,0136. Agora vou calcular o efeito dos fatores. Para calcular o efeito, vamos usar a seguinte fórmula, que é efeito vai ser igual a R mais menos R menos efeito de temperatura, ou aliás, efeito de tempo vai ser igual, efeito principal de tempo vai ser igual. Então vamos na tabela para nós ver em que ponto o tempo é positivo, ou em quais y o tempo é positivo. Por exemplo, aqui no tempo temos o experimento 2, 4, 6 e 8. Então, como é que vai ser aqui na fórmula? Como é que vamos substituir aqui na fórmula? Vamos fazer y2 mais y4 mais y6 mais y8. Isso tudo sobre 4 menos, para o R menos, vamos aqui na nossa tabela, vamos ver o número positivo, o negativo, aliás, que é o nosso 1. Temos aqui o 1, 3, 5 e 7. Então vamos aqui, vamos fazer y. Isso é y1, né? Mais y3 mais y5 mais y7 dividido por 4. Então, o que vamos fazer de seguida? Vamos, efeito principal T vai ser igual, vamos aqui no positivo, 2, né? Este 2 aqui, este 2, vamos puxar até aqui. Vamos usar este valor da média, né? Da média que está aqui, que é 0,58. E esse 0,58 vamos colocar
Aqui vamos fazer 0,58. Qual é o outro ponto que ele é positivo? y4. y4. Vamos colocar 0,57 mais 0,57. Qual é o outro ponto? 6. Vai ser 0,55. Vamos colocar aqui mais 0,55. E o outro ponto é 8. 8, 0, vai ser 0 mais 0,53. Isso tudo sobre 1, 2, 3, 4. Sobre 4. Sobre 4. Menos. Qual é o valor negativo que precisamos? No 1. Aqui no 1. Temos 0,53. 0,53 mais 0,55 mais 0,47 mais 0,53 sobre 4. Isso que vai nos dar o valor do efeito principal de T vai ser igual a 0,04. Então, isso vai ser para todos esses efeitos. Efeito T, efeito temperatura, catalisador, tempo, temperatura, tempo, catalisador, temperatura, catalisador, tempo, temperatura, catalisador. Do jeito que eu mostrei aqui. Só para o vídeo não ser mais longo, eu já vou substituir, já vou colocar de vez os valores de cada efeito aqui nesse meu pequeno papel de resolução de exercício. Como podemos ver, aqui estão os nossos efeitos já calculados. De seguida, vamos calcular vamos fazer o nosso modelo matemático. Para o nosso modelo matemático, como é que vamos fazer o nosso modelo matemático? Para fazer o modelo matemático, vamos dizer y vai ser igual a y aqui. Este y aqui é este aqui. Vamos usar este valor aqui. Vamos dizer mais efeito principal de T sobre 2 mais efeito principal de temperatura sobre 2 mais efeito principal de catalisador sobre 2 mais efeito principal de temperatura, tempo, temperatura sobre 2 mais efeito principal de temperatura catalisador sobre 2 mais efeito principal de temperatura catalisador sobre 2 mais efeito principal de tempo, temperatura, catalisador sobre 2 sobre 2. De seguida, é só substituir é só substituição. Para substituir, vamos usar estes valores que estão nos apresentar aqui. Vou dar exemplo só de uma coisa, mas aqui vai fazer um jogo
de sinal. Por exemplo, vamos dizer que modelo matemático vai ser igual ao nosso y, que é quanto? 0,538 7 5. Vamos 5. Vamos fazer o quê? Efeito principal de T, que é este aqui, né? Que é este que não mostrava. Vamos fazer mais o efeito é quanto? É 0,04 sobre 2 de o quê? Temperature de tempo. Depois vamos fazer mais tempo, este aqui, mais, né? Este mais e este mais que estamos a ter aqui, né? Vamos ter mais efeito de T sobre 2, que é 0,04 sobre 2 T. Vamos fazer de novo. Menos, ou por outra, o nosso catalisador. Mais menos. Vai dar menos efeito de 0,4, né? 0,4, um minuto só. Temos aqui o efeito 0,4 de T. Desculpa, aqui é 0,01. É 0,01 menos 4 sobre 2 C, que é o nosso catalisador, né? Depois vamos na fórmula, menos mais tempo, que é este aqui, né? O nosso valor vai ser menos, vamos dizer menos, menos 0,03 ao quadrado sobre 2, que é o nosso logo. Vamos dizer esse tempo catalisador, estamos até aqui, é nosso tempo catalisador. Nosso tempo catalisador é este. Nosso tempo catalisador é positivo. Isso vai dar mais tempo. Nosso tempo catalisador, que é este aqui, né? Tempo catalisador é qual é o nosso coisa aqui? 0,003 sobre 2 TC. Assim sucessivamente até chegar no nosso efeito, que vai ser aqui vai ser nosso menos, né? Menos nosso 0,01 sobre 2 TC. Então vou organizar aqui todo o nosso modelo matemático com números. Portanto, aqui está o nosso modelo matemático.
Agora vamos calcular o nosso teste de hipótese. E para calcular o teste de hipótese é muito simples, né? Vou fazer aqui um exemplo de como calcular a fórmula de hipótese, né? A teste de hipótese, pelo contrário, desculpe. Para calcular o teste de hipótese, como é que vamos fazer ou como é que vamos proceder? Vou colocar aqui o teste de t-study vai ser igual a módulo do efeito dividido pelo erro experimental. Nesse caso, essa é a nossa fórmula. Então, daqui, o que eu vou fazer? Por exemplo, para o teste de hipótese para o efeito tempo. Vou fazer aqui teste tempo vai ser igual a, vamos pegar isso aqui, qual é o nosso valor aqui? O valor que vamos usar é nada mais nada menos que 0,4. Por exemplo, esses todos os valores, todos os testes, esses todos os efeitos principais calculados aqui são estes que nós vamos causar os efeitos de efeito principal de catalisador, de tempo, de temperatura, temperatura, catalisador. Vamos usar esses efeitos, né? Vamos calcular de tempo, vamos calcular o teste de hipótese de temperatura, vamos fazer também de catalisador, vamos fazer de tempo, temperatura, assim como tempo, catalisador, tempo, temperatura, catalisador e por fim o tempo temperatura e catalisador. E o nosso erro experimental que nós obtivemos é este aqui que nós vamos usar, que é de 0,0136. Vamos fazer, por exemplo, vou fazer aqui para o efeito principal de A, de tempo, que é o 0 módulo de mais 0,04 sobre 0,036. Isso vai nos igualar a 2,94. De seguida, vamos também fazer o tempo para o mesmo para o nosso efeito de tempo, de temperatura. Vamos fazer efeito, vai ser igual, vou substituir de vez aqui o coisa, vai ser módulo de menos 0,04, vou fazer com este valor dividido por 0,033. Isso aqui vamos ter o 0,73. Vamos fazer o mesmo para o catalisador, que é o módulo, né? O módulo, vamos ver aqui no módulo de menos tempo, né? Este tempo este aqui é de catalisador,
este, e do tempo aqui vamos ter 0,01, né? 0,01 0,0 que vai nos ser igual a este valor aqui, 0,33, e aqui vai ser 2,94. Portanto, aqui está o nosso teste de hipótese. Então, para calcular esse teste de hipótese, fizemos, né, o T, né, o teste de T, o nosso tempo, né, sobre o valor sobre o erro experimental. Então, para calcular isto, usamos os números ou os dados obtidos ou os resultados obtidos a partir dos nossos efeitos principais, que são estes aqui. Então, usando esse valor, colocando eles no módulo, que é este aqui, no módulo, dividindo ele pelo nosso erro experimental, vamos ter os valores, estes valores aqui, que vão nos submeter a seguinte tabela, a esta tabela aqui. Então, interpretando isso, né, por exemplo, interpretando isso, para atingirmos o objetivo ou o grau de substituição da resina, como o objetivo era maximizar a resposta para o efeito, como para o efeito usar o tempo, a temperatura e catalisador, nós podemos dizer que os fatores que podem ser usados são o fator tempo e catalisador, visto que eles têm um valor elevado. Muito obrigado.